reflexão sobre a evolução da construção ao longo dos séculos pode ser importante para o entendimento da evolução dos conhecimentos e tecnologias construtivas. A construção civil é um dos setores mais importantes para as sociedades, não só por todo tipo de edifício e infraestrutura que é capaz de criar, mas também por movimentar a economia e gerar emprego direta e indiretamente. Há incutido no setor o sentido de desenvolvimento, uma vez que a estrutura urbana, levada a toda a região, representa avanço e progresso. É o caso da construção de novas moradias e reurbanização de localidades com condições precárias. O surgimento da construção civil é um marco da expansão do olhar do ser humano perante a civilização e suas necessidades. Na Europa Ocidental, a arte de construir apareceu pela primeira vez como uma forma organizada durante o Império Romano. No Brasil, a década de 1940, durante o governo de Getúlio Vargas, ficou conhecida como o auge da construção civil. Isso porque o forte investimento impulsionou o primeiro crescimento do setor no país. O conhecimento e tecnologia de concreto estava em pleno crescimento na época, mas a diminuição de incentivos do Estado na área a partir de 1950 abriu espaço para a iniciativa. O investimento do Estado retornou com maior impacto na década de 70, durante o regime militar. Nesse sentido, a iniciativa privada obteve permissão para construir apenas prédios de apartamentos e escritórios. O capital privado volta a ter abertura em 1980. Maior preocupação com a qualificação da mão de obra se inicia em 1990. Sem parar de crescer, a construção civil se adaptou às políticas dos governos, recebeu investimentos tanto do setor privado quanto do público e se tornou um dos significados de crescimento e desenvolvimento do país. Procura-se nos dias de hoje combinar da melhor forma os vários sistemas e infraestruturas que compõem o edifício, para que a solução global da concepção seja integrada. A ideia e o desenho devem ser transportados para a realidade através de uma combinação de materiais, equipamentos, sistemas e processos construtivos. O desafio dos dias de hoje estará, porventura, na aprendizagem da melhor forma de integrar a arte e o ato de construir edifícios, através da correta articulação entre o conhecimento dos processos, das tecnologias e das sequências da construção, com respeito pelas opções feitas sobre materiais, sistemas e equipamentos, resultantes de decisões formais tomadas nos vários momentos do processo construtivo. Antes da construção civil chegar à concepção atual, passou por longos períodos de desenvolvimento. Na pré-história, tinha o objetivo de proteger o homem do ataque de animais. Por outro lado, a evolução das pequenas comunidades e o desenvolvimento do conhecimento humano concedeu outro objetivo, o de proteger o homem de inimigos também humanos. Naturalmente, as primeiras cidades surgiram em profusão. Elas possuíam muralhas no entorno como proteção com ataques externos. O povo egípcio, no entanto, trouxe a concepção de grandiosidade e estética. Outros povos da antiguidade, ao redor do mundo, também fizeram grandes contribuições para que a construção civil tivesse suas técnicas aprimoradas. Durante a Idade Média, as principais realizações foram os castelos e as grandes construções religiosas. Os conhecimentos da construção baseavam-se nas tradições e em regras generalizadas. A construção de igrejas, catedrais e castelos permitiram inovações no campo da engenharia, mas o conhecimento ainda era muito genérico, focado em tradições e experiências aprendidas com erros anteriores. Os mestres construtores da Idade Média eram responsáveis pelo projeto e pela construção, que aconteciam praticamente ao mesmo tempo. Um exemplo seria a Igreja de Notre-Dame, na França. Essa situação manteve-se até o período renascentista, no século XV, quando começa a nascer a profissão de arquiteto e se começa a definir o conceito de arquitetura, e inicia-se a separação do projeto e da obra. Durante esse período, alguns arquitetos valorizavam majoritariamente os aspectos estéticos da obra a construir, em detrimento da ponderação dos processos da construção, em manifesta oposição à situação vivida nos séculos anteriores. Durante o período da Revolução Industrial, com o aparecimento de novos materiais, novos sistemas e métodos de construir, dá-se o aparecimento da engenharia moderna, com a criação de universidades e cursos de engenharia,
onde se procurava formar técnicos capazes de lidar com todos aqueles novos materiais. O desenvolvimento das técnicas de construção, criação de novos métodos e sistemas e novos materiais propiciam o surgimento da construção civil como conhecemos. Os desafios atuais que se colocam ao setor da construção são grandes. A produtividade está a baixar, a competição aumenta, os atrasos são comuns e onerosos, muitas empresas internacionais tomam conta de largas fatias do mercado. O maior ou menor sucesso do projeto de construção poderá depender de fatores como 1. Diferentes formas de organização entre os participantes, assumindo regras, responsabilidades e riscos. 2. Tempo de participação de cada um no projeto. 3. Relacionamento entre os participantes. 4. Prazos curtos para o desenvolvimento do projeto de construção. O sucesso do projeto de construção depende em grande parte de um dos fatores referidos, relacionado com um adequado relacionamento entre projetistas e donos de obra. É da responsabilidade de arquitetos e engenheiros, no projeto de construção, o desenvolvimento de um desenho que, quando implementado pelo consultor, dê origem a algo que venha de encontro às necessidades e expectativas do dono de obra. Como o ferro e o aço ajudou na evolução da construção civil? Ainda que de forma tímida, o ferro surgiu entre muitos outros materiais, com potencial para a construção civil no final do século XVIII. Esse material mais resistente permitia a criação de estruturas maiores e mais espaçosas internamente. Mas foi no século XIX, com a Revolução Industrial, que o ferro realmente obteve maior impulso para fazer parte das sociedades mundiais. A urbanização, nesse período, foi importante para garantir que o ferro e o aço fossem amplamente produzidos e comercializados. Novas construções e infraestruturas abriram espaço para que esses materiais ganhassem cada vez mais espaço e importância. A construção de ferrovias levou à necessidade de instalações e pontes. De fato, a produção em escala do ferro e do aço e seu uso prático, adaptável e flexível permitiram que esses materiais fossem incluídos de maneira progressiva nas construções. Nem sempre o setor da construção conseguiu promover a inovação tecnológica, de modo que até hoje usamos exatamente os mesmos métodos de construção de mais de 3.000 anos atrás. Isso se deve à lenta adaptação à inovação do setor de construção, porque construir usando tradições e experiências tende a realizar técnicas e materiais. Nesse cenário, M2, uma famosa empresa italiana de construção civil, foi capaz de propor uma solução construtiva inovadora alternativa às tradicionais, que permite simplificar e aumentar a eficiência dos processos de construção. O sistema construtivo avançado M2 é uma solução eficaz e eficiente para o setor da construção e representa o ponto inicial para promover medidas inovadoras para toda a indústria da construção. Na verdade, o sistema M2 permite organizar canteiro de obras de uma forma industrializada, planejando com eficiência desde a fase do projeto até as várias fases da construção, os materiais necessários, os equipamentos e a mão de obra. Tudo isso permite completar os projetos no tempo e com os custos planejados, eliminando a incerteza típica do gerenciamento de um canteiro de obras, tanto grandes quanto pequenos. Além disso, as equipes de trabalhadores se especializam nas várias funções, tais como trabalho técnico, instalações, reboco. Isso significa que equipes diferentes podem operar ao mesmo tempo no mesmo canteiro de obras, realizando diferentes etapas do processo de construção e maximizando a produtividade do canteiro. Isso permite acelerar as fases de construção, permitindo a realização de grandes projetos com uma reduzida quantidade de trabalhadores qualificados e recorrer ao emprego de mão de obra não qualificada local, facilmente disponível.